Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, que Ele é bom. Vamos dar o nosso melhor louvor, porque o Senhor é digno e Ele merece. Que Deus esteja nos conduzindo em louvor, que a equipe de louvor também possa ser sempre abençoada por Deus e que venhamos a fazer o melhor essa noite. Louvemos a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver, eu quero o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. O Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. O Senhor me tocar. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Glória a Deus. Esse próximo cântico fala que todos que têm sede, venham à fonte. Jesus Cristo, fonte de água viva.
Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Profundas no coração, profundas no coração, profundas no coração. Cantamos: vencer. Vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Pai, aqui estamos, ó Deus, vindo à fonte, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, com os nossos anseios diante da Tua presença. Também com o coração grato, ó Deus, diante de tantas coisas que o Senhor fez por nós. Às vezes somos falhos, não merecemos, mas o Senhor tem contemplado, ó Deus. Ó Deus, precisamos do Senhor em cada momento do nosso viver, ó Pai. Vem, Senhor Jesus, em cada minuto do nosso viver, está conosco, nos ajudar, nos ensinar. Ó Deus, muito obrigado por esse momento, um momento de gratidão, de louvor.
Ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. E aqui estamos, à fonte, ó Pai, sedentos por Ti, ó Pai, sabemos que o Senhor pode lavar toda dor, toda tristeza, toda inquietação. Ó Deus, se alguém entrou aqui, ó Pai, com o coração inquieto, ó Deus, que o Senhor possa tratar, vir com o Teu bálsamo, acalmar, Senhor. Ó Deus, cuida de nós, ó Pai, te pedimos, ó Pai. Vem estar conosco, Senhor, precisamos sempre do Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Olhe, Senhor, pela aquela causa impossível, ó Pai, diante dos nossos olhos, ó Pai. Aumente a nossa fé para que possamos ver o Teu milagre acontecer, ó Deus. Tantos são os que precisam de um milagre do Senhor. Vem, ó Deus, agir como o Senhor tem feito, como o Senhor fez no passado, ó Pai. Que possamos contar as Tuas maravilhas, ó Deus, os Teus feitos maravilhosos. Te agradecemos e Te louvamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja sempre presente no nosso viver. Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, os irmãos, por gentileza? Irmãos, agora eu vou estar passando alguns avisos das atividades que temos na nossa igreja. Na quinta-feira, amanhã no caso, né? Temos o curso das Mulher Sábia, que faz muito bem. Que as irmãs que estão vindo continuem, aquelas que ainda não puderam estar aqui, que possam estar vindo, que é sempre bom o estudo na palavra do Senhor. E também há um curso destinado aos homens, que eu vi na quinta passada, e é muito bom. Conhecimento na palavra, ele sempre vai ser válido. Nunca perderemos aprendendo o que Deus tem a nos passar. Também as crianças têm um local adequado para elas ficarem. Quem tiver criança pode estar trazendo, que graças a Deus o Senhor nos abençoa com uma boa estrutura e temos que louvá-lo por isso. No domingo temos a escola bíblica às 9 da manhã, escola bíblica discipuladora, que possamos estar na casa de Deus, que venhamos a tirar esse dia para aprender a palavra do Senhor, louvá-lo e aproveitar que temos o privilégio. Também temos uma estrutura privilegiada, temos professores para todas as idades. Que o Senhor continue nos abençoando e nos direcionando. E às 18 horas, o culto de louvor e adoração a Deus, que possamos estar aqui no templo, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor e engrandecendo o nome dEle, porque somente Ele é soberano e grandioso. São esses os recados que temos a passar. Não sei se eu deixei algum para trás. O pastor Daniel estará reforçando. E que o pastor possa estar vindo agora à frente para nos ensinar com o estudo bíblico. Que Deus abra nossas mentes e nossos corações para que venhamos aproveitar o bastante da palavra de Deus. Eu separei um versículo aqui, os irmãos não precisam estar lendo,
eu estou estudando e esse versículo vem de acordo com o que iremos ver agora. Está em Números 22. Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. Que nós venhamos a orar, estendendo nossas mãos em direção aqui ao pastor Daniel, e que ele venha entregar essa noite a nós o que o Senhor pôs no coração dele, para que com isso venhamos crescer em espírito, em verdade. Estendemos aqui uma de nossas mãos para o nosso querido e amado pastor. Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos na sua casa essa noite, Senhor. Ó Pai amado, nos entregue, Pai, uma porção da sua palavra, mediante a vida do seu servo, o pastor Daniel. Continue o abençoando, Pai, a sua família também, para que ele venha nos guiar, Pai, em retidão, de acordo com a sua palavra. Ó Senhor, somos um povo pecador, Pai, mas sabemos que diante da sua direção, Pai, iremos fazer maravilhas aqui no meio das pessoas de Poá. Ó Senhor, continue nos abençoando, Pai, pois o Senhor é um Deus zeloso e um Deus que cuida dos seus. Obrigado, Pai, por essa noite e por esse momento. Que tudo seja feito para a sua honra e glória sempre. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmão Ivan. Graças e paz, irmãos. Amém. Vamos estudar então a palavra de Deus, né? Que possamos falar somente a palavra de Deus. E meus irmãos, eu queria começar a estudar com vocês o Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele é totalmente diferente, vocês sabem, dos outros 3 evangelhos, né? Os outros 3, eles são chamados de evangelhos sinóticos, né? Porque eles são bem parecidos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e João, ele é totalmente diferente. E alguém disse que não há 4 evangelhos, só existe um evangelho, né? E ele é escrito de 4 visões diferentes, né? Por 4 ângulos diferentes. Então, é dessa forma que nós precisamos entender também o Evangelho de João. E eu vou começar, irmãos, né? Nós não vamos assim, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Já fizemos isso uma vez nas cartas, né? Mas nós vamos ver alguns trechos e alguns momentos de Jesus nesse Evangelho. E a primeira parte que eu gostaria de conversar com vocês é sobre os milagres de Jesus, que estão registrados no Evangelho de João. Sinais, né, maravilhas, são 7 milagres, né, são 7 sinais que João deixa registrado, isso logo nos primeiros 11 capítulos, e vai nos ajudar, tá? Então, hoje e nas próximas quartas-feiras nós vamos ver esses milagres, tá? São só 7, né? Então dá para a gente ir tranquilo. Então deixa sua Bíblia aberta aí, em João capítulo 2, que é o primeiro milagre que João registra, e é o primeiro milagre que Jesus, ele faz também. João capítulo 2. O primeiro milagre de Jesus ele realiza em um casamento, em uma família. E isso é importante a gente destacar também. Acharmos. Amém? A partir do primeiro versículo, diz assim: 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar.
Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Amém? Queridos, o Evangelho de João, como eu já disse, né, é um livro assim muito rico, teologicamente falando, né, tem muitas lições a nos ensinar. João ele escreve muito tempo depois dos outros 3 evangelhos, para que ele pudesse, na verdade os outros 3 já estavam em circulação há alguns anos, e aí João ele vem escrever o seu evangelho. Os irmãos sabem que é bem provável, né, que a mãe de João era a irmã de Maria, né, então é bem provável que João fosse primo de Jesus, então eles já se conheciam bem, por isso que eles tinham até aquele contato, né, de reclinar no ombro do outro. Então, é uma amizade entre os dois que João vai retratar isso aqui. Ele vai começar o evangelho falando sobre o próprio Jesus, quem era Jesus, e aí ele vai falar esses 7 milagres, né, que ele registra no seu evangelho. Só que no final, irmãos, João ele vai dizer assim, que o que Jesus fez, né, ele fez tanta coisa, mas tanta coisa, que se fosse escrito, né, os livros não caberiam no mundo inteiro. É claro que isso é até um pouquinho assim, né, ele, no sentido de exagerar, de que o mundo não caberia, né, não que Jesus não tenha feito muitas coisas, né, mas se fosse escrito em livros, ele falou, olha, é tanta coisa que Jesus fez, e é tanta coisa que não daria nem para escrever tudo isso, né, a gente não daria conta de escrever tudo isso. E meus irmãos, ele no final do livro ele vai dizer também o porquê que ele escreve o seu evangelho. Ele escreve o seu evangelho para que as pessoas creiam em Jesus. Então é um livro evangelístico, para que as pessoas creiam em Jesus. Esse é o propósito que João ele tem em mente. Quando ele fala sobre sinais, né, milagres, sinais, só para os irmãos entenderem também, o versículo 11 diz assim, esse sinal em Caná da Galileia, ele usa uma palavrinha grega que é semeion, e semeion dá a ideia assim, de que o milagre não é para apenas você olhar para o milagre, mas olhar para quem está fazendo o milagre, ou seja, aquele sinal feito por Jesus é para que as pessoas contemplassem não somente o milagre, mas quem fez o milagre, ou seja, o próprio Jesus. Então, essa palavra, semeion, quando ele usa, demonstrando que ele tem poder e que as pessoas precisam olhar para quem fez o milagre, não propriamente para o milagre, que é importante também, mas olhar para aquele que faz o milagre, tá certo? Meus irmãos, esse texto então fala de um casamento, fala de uma festa de casamento, que geralmente durava cerca de 7 dias, mais ou menos, e acabar o vinho, né, no meio da festa, era motivo de vergonha, né, era motivo das pessoas falarem mal do noivo, né, porque o noivo não comprou vinho suficiente, né, então isso era uma grande vergonha para aqueles noivos, mas Jesus estava ali, Jesus então ele faz um milagre, o primeiro milagre, vamos dizer assim, né, que ele fez publicamente, aqueles milagres que você deve ter assistido já nos filmes lá que passa na Globo, na época da Páscoa, que Jesus, né, fazia os passarinhos lá de barro e o passarinho voava. Isso não tem nada a ver, irmãos, tá? Quando ele era criança, né? Esse é o primeiro milagre, como João, ele vai registrar, né? Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre
que Jesus fez. Então ele começa o seu ministério, ele dá início ao seu ministério, então, com esse milagre, transformando água em vinho. Então, meus irmãos, quais lições nós podemos tirar aqui desse texto? Já que o que nós vamos fazer aqui é uma lição com cada personagem, vamos dizer assim, do texto, tá? Para que a gente possa, então, aplicar isso em nossas vidas. A primeira lição, meus irmãos, nós aprendemos com os noivos desse casamento. E a primeira lição é que nós devemos convidar Jesus para os momentos alegres de nossas vidas. Meus irmãos, é muito comum e é normal que nós convidamos Jesus para os momentos tristes de nossa vida, para os momentos difíceis de nossas vidas, né? Esse aí Jesus não falta, porque são momentos, meus irmãos, que nós oramos mais. São momentos que nós até jejuamos, né? Quando as coisas vão mal, quando as coisas estão ruins, nós recebemos uma notícia ruim, por exemplo, nós recebemos uma notícia de uma doença, nós recebemos um diagnóstico ruim de um médico, nós recebemos a notícia de que alguém morreu, né? Um familiar próximo nosso morreu. Qual que é a nossa primeira atitude, irmãos? Orar, chamar Jesus. Jesus, vem aqui. Jesus, entra na minha causa. Jesus, faça isso na minha vida, né? Jesus, me dê forças para eu conseguir passar por essa situação, o que não está errado, irmãos. Claro que nós devemos clamar, sim, a Jesus, mas, meus irmãos, nós devemos também aprender com os noivos, que é convidar Jesus para os momentos alegres também, e não só nos momentos ruins, né? Não só clamar a Jesus quando as coisas vão ruins em nossas vidas, mas precisamos então chamar Jesus para os momentos alegres, para as festas, até porque, meus irmãos, né, muitas pessoas não convidam Jesus para as festas, né? Vamos abrir um parênteses aqui, porque a grande maioria das festas de hoje em dia, dos crentes, né, acho que Jesus ficaria com vergonha do que acontece nas festas dos crentes, né? Então muitas vezes essas festas já estão sendo confundidas com festas mundanas, né? São músicas que não convêm a um cristão, né? São bebidas, por exemplo, né? As pessoas caindo de bêbado numa festa cristã, né? Ou de alguém que é cristão. Mas, meus irmãos, nós precisamos então olhar para Jesus como alguém que participa de toda a nossa vida, e não como alguém, né, que a gente só chama quando as coisas estão ruins, mas alguém que está ali em todos os momentos. As coisas estão boas, Jesus está aqui. Até porque, meus irmãos, quem é que nos proporciona as alegrias das nossas vidas? Jesus. E se nós não vamos convidar Ele para a nossa festa, né, para os momentos de celebração? O versículo 2 vai dizer que Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a celebração. Eles convidaram Jesus para aquela celebração, e esses noivos nos ensinam isso, os momentos alegres. Nós precisamos também ter Jesus em nossas vidas, Ele nos proporciona essas alegrias. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui é que Jesus deve estar presente em nossas vidas em todos os momentos, sejam eles alegres, sejam eles tristes, bons ou ruins. Jesus faz parte da nossa vida. Quando nós dizemos que nós somos cristãos, estamos dizendo que todo momento da nossa vida, Jesus está neles. Amém, queridos? Então, né, não só nos momentos ruins, mas também nos momentos alegres, nunca se esqueça de Jesus. Chame Jesus, né, não só quando as coisas piorarem, mas quando as coisas estão boas, alegres, que Jesus também tem aí a presença garantida na sua vida. Amém, queridos? Assim como aqueles noivos fizeram. Então, a primeira lição aprendemos com os noivos, né? Convidar Jesus para os momentos alegres. A segunda lição, meus irmãos, nós aprendemos com Maria. E Maria nos ensina aqui, queridos, que nas dificuldades nós devemos ir ao lugar certo. Nas dificuldades nós precisamos ir ao lugar certo. Versículo 3 vai dizer: durante a festa o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Maria, ela vai até Jesus, e aí no versículo 4, Jesus diz: mulher, isso não me diz respeito, né?
o que eu posso fazer, né? Não é chegada, né? A minha hora ainda não chegou. Então, Maria nos ensina, meus irmãos, que nós devemos ir ao lugar certo. E o lugar certo é Jesus. Os momentos difíceis também, os momentos alegres, mas os momentos difíceis nós devemos ir até Jesus. Maria, meus irmãos, ela não vai procurar o noivo, os pais do noivo, a noiva, os pais da noiva, mas ela vai até Jesus. Ela vai ao lugar certo. Alguns comentaristas vão dizer que Maria fosse ou até parente dessa família, ou até mesmo fazia parte ali da organização da festa, porque que ela vai até Jesus, né? Ela poderia ficar na dela e esperar, né, ver o que vai acontecer, mas ela vai até Jesus e diz: olha, acabou o vinho, eles não têm mais vinho, o que a gente pode fazer? Ou simplesmente ela foi levar uma informação: olha, acabou o vinho, eu não sei o que vai acontecer com essa festa, porque o vinho acabou. E acabar o vinho, meus irmãos, como eu já disse, era sinal de uma grande vergonha, né? As pessoas não poderiam deixar que o vinho acabasse. Meus irmãos, Maria nos ensina que nas dificuldades nós devemos ir ao lugar certo, que nós devemos ir até Jesus. Maria, ela não saiu procurando outras pessoas para contar o problema. Ela não saiu no meio da festa ali falando: olha, você viu, acabou o vinho, olha, você viu, o noivo é tão cabeça dura que ele não comprou a quantidade certa, olha, o noivo, ele não fez o que deveria ser feito. Não, ela vai ao lugar certo, porque ela sabe que Jesus poderia sim fazer algo por aquela família, por aquele casamento. Então, meus irmãos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, eles não devem ser motivos de murmuração, mas de intercessão. Nós precisamos interceder. E interceder, meus irmãos, é levar as nossas dificuldades aos pés de Jesus, buscar a solução em Jesus. E Maria nos ensina isso, nos ensina a ir até Jesus. As coisas estão difíceis, meus irmãos, leve aos pés de Jesus. As coisas estão alegres, mil maravilhas, que bom, chame Jesus para celebrar, para estar também nesse momento aí na sua vida. Amém, queridos? Nas dificuldades, então, vá ao lugar certo, vá até Jesus. Terceira lição, meus irmãos, nós aprendemos com os empregados que estão ali servindo. Versículo 5, de sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. Meus irmãos, o que nós aprendemos com os empregados? Obedecer sem questionar. Obedecer Jesus sem questionar. Tem um comentarista que ele chama Carson, D.A. Carson, e ele diz que no versículo 3, Maria se dirige a Jesus como mãe dele. Tipo, Jesus, acabou o vinho, né? E aí no versículo 5, ela se dirige a Jesus não como mãe, mas como uma crente agora, sabendo que Jesus pode fazer alguma coisa, né? Então no versículo 5 ela diz aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Ou seja, ela sabe que Jesus pode fazer alguma coisa. Ela não sabe o que ele vai fazer, mas ela sabe que Jesus pode fazer alguma coisa. Então ela diz aos empregados: façam tudo o que ele mandar. E Jesus, meus irmãos, então manda que aqueles empregados enchessem os potes de pedra com água. Falou: pega lá aqueles potes e enche de água. E aí o que eles fizeram? Questionaram Jesus. Falaram: por que, Jesus, a gente tem que fazer isso? Por que água? Acabou, foi o vinho, não foi a água. Eles questionam Jesus, irmãos? Não, eles simplesmente obedecem. Eles vão lá e enchem os potes com água, sem questionar, não argumentam o porquê de estarem fazendo aquilo. O porquê que eu tenho que fazer isso? O porquê que eu vou encher um pote de água se acabou o vinho? Irmãos, eles simplesmente, eles fazem o que Jesus está dizendo.
o que na verdade, meus irmãos, né, aos olhos humanos, é até uma ordem sem sentido. Por que eu vou encher de água? Não tem sentido, né? As pessoas querem vinho, as pessoas estão aqui por causa do vinho, né? E a gente vai dar água para as pessoas. O que Jesus ele está querendo com isso, né? Mas não, ele simplesmente obedece. E aqui, meus irmãos, nós podemos fazer um destaque também, que dentro da igreja, nós podemos dizer que há alguns tipos de pessoas. Por exemplo, aquelas pessoas que ouvem a palavra de Jesus e não obedecem. Ouvem, vem à igreja, ouve o que Jesus está dizendo, mas não obedece, não quer saber de nada, não obedece nada do que a palavra de Deus diz. Há outro tipo de pessoa, aqueles que ouvem e questionam, por que eu tenho que fazer isso? Sabe que é certo, né? Mas por que eu devo fazer isso? Mas por que tem que ser feito desse jeito? Mas por que isso? Mas por que aquilo? São as pessoas que ficam questionando. E aqueles, meus irmãos, que ouvem e obedecem sem questionar. Sem questionar, meus irmãos, não é o pastor, não é o irmão que está dando aula, mas sem questionar Jesus, sem questionar a Deus. Porque, meus irmãos, se está na palavra de Deus, é porque é o certo a fazer. Então nós não temos que ficar discutindo com Deus ou discutindo com a palavra de Deus. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Não, se Jesus mandou, nós devemos obedecer. São ordens de Jesus que nós devemos obedecer. Então, meus irmãos, nós não estamos aqui para questionar Deus, para questionar os mandamentos de Deus, para questionar as ordens de Deus. Estamos aqui para obedecer ao Senhor. E o que Ele manda, nós devemos fazer. A palavra dele é autoridade, a palavra de Deus é autoridade sobre as nossas vidas. Então, meus irmãos, podemos pegar uma lição aqui com aqueles empregados. Obedeçam a Deus, obedeçam sem questionar. Não fique questionando, né, o que Deus está mandando você fazer, o que Deus está mandando nós fazermos. Mas obedeça a palavra de Deus. Amém, irmãos? Quarta lição, vamos lá. Podemos aprender então também com o mestre de cerimônias. O que aconteceu com o mestre de cerimônias? Versículo 9. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Que o mestre de cerimônias nos ensina aqui, meus irmãos, que nós podemos e devemos experimentar os milagres de Jesus. Quem que experimentou aquele milagre? O primeiro que experimentou, o mestre de cerimônias. E ele falou, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é fantástico. Até chamou o noivo e falou, olha, é normal servir o melhor vinho no começo. Interessante, meus irmãos, que o texto ele diz o seguinte, que o anfitrião serve o melhor vinho primeiro, né? Depois, quando todos já beberam bastante, e a palavrinha usada aqui é quando todos estão bêbados, literalmente, essa palavra, quando todos estão bêbados, ele serve o pior. Por quê? Porque ninguém vai mais saber de nada, né? O que vier é lucro. Alguém já se embebedou aqui, irmãos? Não quer levantar a mão, né? Eu sei. Não levanta não, tá, irmãos? Mas, eu nunca embebedei não, tá, irmãos? Mas, quando a pessoa está bêbada, irmãos, né? O que vier para ela é lucro, né? Então não vai saber se aquele vinho é bom, se aquele vinho é ruim. O que vier está bom para ela. E aí o mestre de cerimônias fala, olha, você deixou o melhor vinho para o final. Está todo mundo bêbado, ninguém não vai nem saber o gosto disso aqui. E você deixou para o final. Né? Olha o que ele diz, né? O milagre de Jesus, né? Ele experimentou o milagre de Jesus. Ele viu que era o melhor vinho da festa. Ele diz, olha, você fez algo aqui que ninguém faz, deixou o melhor para o final. Meus irmãos, quantas vezes nós, com a nossa correria, nós deixamos passar as coisas, nós não experimentamos aquilo que Jesus, Ele está fazendo em nossas vidas. E quando nós experimentamos, sabe o que se chama isso, irmãos? Comunhão e gratidão. Primeiro eu tenho comunhão com Jesus, eu experimento o milagre de Jesus, e eu agradeço a Jesus por aquilo que Ele fez na minha vida. Eu estou experimentando aquilo que Jesus fez
na minha vida. E às vezes são coisas, meus irmãos, que parece que a gente se acostumou, né, e a gente vai deixando passar. Às vezes a gente ora por alguém, a pessoa é curada e a gente esquece de agradecer. Não foi curada de uma lepra, como lá no caso dos 10 ex-leprosos, né? Não foi curado de uma doença tão grave, e a gente deixa passar, esquece que Deus foi quem curou, a gente vai deixando, né? Não agradece, esquece de agradecer, e vai deixando. Por quê? Porque parece, meus irmãos, que a gente só quer agradecer quando o milagre é muito grande, né? Quando a coisa realmente, o cego começou a enxergar, o paralítico voltou a andar, aí sim, aí a gente quer dar testemunho, a gente quer chamar a televisão e colocar aqui, né, e espalhar para todos. E a gente esquece que Jesus todos os dias faz milagre em nossas vidas. Todos os dias, irmãos, todos os dias, né? A beleza da criação de Deus, o nascer do sol, o pôr do sol, são coisas que a gente já não, né, ninguém fica prestando atenção nessas coisas, né? Às vezes aquela lua gigantesca que aparece no céu, não sei se você já reparou nisso, né? É obra da criação de Deus, né? E a gente vai deixando as coisas passarem sem agradecer a Deus. Mas podemos, queridos, experimentar os milagres de Deus em nossa vida, em nossa família, em nosso casamento, como é o caso desses noivos aqui. Eles experimentaram no casamento, na festa de casamento deles, né, o milagre de Jesus. Esses milagres podem estar nas pequenas coisas. Queridos, viva com Jesus e tenha certeza que você vai experimentar muitos e muitos milagres de Jesus na sua vida. Amém, queridos? Então, a quarta lição com o mestre de cerimônias, né, experimentar o milagre de Jesus em nossas vidas. E a quinta lição, queridos, para nós encerrarmos aqui, não poderia deixar de ser, nós aprendemos com Jesus. E Jesus, meus irmãos, cada passo dele, né, é um milagre, cada palavra dele é um milagre. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos tantos milagres, que às vezes a gente tem a tendência de achar que o milagre está somente na transformação da água em vinho. E isso é um grande milagre, né? Alguém já viu água sendo transformada em vinho? Não? Esses dias eu estava vendo, na verdade foi um recorte, nem assisti o programa, mas foi um recorte do programa do Danilo Gentili, e ele foi entrevistar o Henrique Cristo. Conhece o Henrique Cristo? Conhece, né? Aquele malucão lá, né? Aí ele, no meio da entrevista, ele gosta muito de brincar com as pessoas, ele fala assim: vamos tomar um vinho? Aí o Henrique Cristo fala: vamos tomar um vinho. Aí ele pega um copo de água e põe na frente assim do Henrique Cristo, né? E aí ele fica me olhando assim, tipo, né, é água? Aí ele se toca, aí fala: agora eu peguei. Tipo, você não é Jesus, então transforma a água em vinho, né? Então, tipo, ele quis mostrar que ele não é Jesus coisa nenhuma, né? Então, meus irmãos, o que Jesus, né, ele nos ensina também, né? O transformar água em vinho, é claro, é o primeiro milagre, é um milagre, vamos dizer assim, que não dá nem para explicar, né? Milagre realmente não se explica, né? Mas, meus irmãos, o que nós podemos aprender também com Jesus aqui, é que, meus irmãos, as nossas vidas na presença de Deus, ela é sempre uma celebração, e isso não pode acabar. Essa celebração, essa festa na presença de Deus, ela não pode acabar, e é isso que Jesus está nos ensinando. O versículo 11, ele vai dizer que esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Aquilo, meus irmãos, né, o transformar a água em vinho, foi algo assim que mostrou para as pessoas que Jesus realmente era o Filho de Deus. Mas, meus irmãos, se nós partirmos do pressuposto de que para Deus não existe nada impossível, também nós vamos concordar que não existe milagre maior e milagre menor, certo? Porque para Deus é tudo a mesma coisa, ou seja, para Deus nada é impossível. Então, para Deus curar, né, um cego, para Deus fazer um paralítico andar, ou para Deus curar uma gripe,
Deus é Deus, irmãos. Então, para Ele é a mesma coisa. Né? Para nós, talvez dá uma gripe, você toma um remédio aí, está tudo certo. Né? Agora, quero ver curar o câncer, né? Curar algo, uma doença mais grave. Né? Então, meus irmãos, a gente tem essa tendência de achar que um milagre é maior do que o outro, sendo que, meus irmãos, para Deus nada é impossível. Acabar o vinho, meus irmãos, significava o fim da festa. Acabou a festa, acabou o vinho, acabou a festa, mesmo com toda aquela vergonha, vai todo mundo para a sua casa, infelizmente, acabou-se o vinho. Mas, meus irmãos, será mesmo, né, que as pessoas podem questionar que Jesus não poderia ter começado o seu ministério com um milagre aí um pouquinho melhor? Logo transformar água em vinho, ele não poderia ter dado vista ao cego, curado um paralítico, ressuscitado um morto, né? Acho que as pessoas creriam mais em Jesus, mas transformar água em vinho, numa festa de casamento, para as pessoas que já estavam bêbadas. Perceberam, meus irmãos, o que Jesus está fazendo? Meus irmãos, Jesus está dizendo assim que a festa naquela família, naquele casamento não poderia acabar. Jesus não deixa que aquilo se acabe. A presença de Jesus em nossas vidas, meus irmãos, isso não pode se acabar nunca. Né? Ele está mostrando que aquela família precisava de alegria, precisava continuar aquela alegria. Então Jesus não permite que a festa se acabasse, Jesus não permite a vergonha naquele casamento, a vergonha naquela família. Então, meus irmãos, pensa comigo, né, que quando Jesus está em nossas vidas, é uma festa eterna, apesar dos momentos que podem ser difíceis. Pode, de repente, né, como aqui no caso, acabou o vinho, pode vir uma ou outra situação difícil, mas essa festa, meus irmãos, não vai se acabar nunca. Tem até um hino que diz isso, né, quando findar aqui na terra, no céu vai continuar, os mais velhos conhecem, né? Então, nós precisamos entender isso, né, que estar com Jesus, estar na presença de Jesus, é uma festa eterna. Amém, queridos? Então, sempre pense nisso, né, que é um grande milagre transformar água em vinho, sim, mas aquilo que Jesus faz em nossas vidas, meus irmãos, nunca vai acabar. Né? A alegria que Jesus traz para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso casamento, né, isso não vai se acabar quando Jesus está nisso tudo. Quando lá no começo, nós nos lembramos de convidar Jesus para os momentos também alegres, não só nos momentos tristes ou ruins ou difíceis de nossas vidas. Então, queridos, que esse primeiro milagre de Jesus, né, possa refletir em nossas vidas como algo que ele vai se estender por toda a nossa vida. Que Jesus começou em uma família, em uma festa de casamento, e isso vai por toda a nossa vida. Essa alegria que Jesus nos traz é por toda a nossa vida. Então, só para você relembrar, lembre-se sempre de convidar Jesus para os momentos alegres da sua vida. Nas dificuldades, vá ao lugar certo, obedeça a Jesus sem questionar, experimente o milagre de Jesus e lembre-se que essa festa com Jesus nunca vai se acabar. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tantas bênçãos, tantos milagres que diariamente Ele faz em nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos Te agradecer, ó Pai, queremos Te agradecer porque o Senhor tem feito tantas coisas. E muitas vezes, ó Deus, nós não temos prestado atenção, nós não temos sido gratos ao Senhor pelos milagres, ó Deus, que diariamente nós vivemos. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude a reconhecer que todos os dias, ó Pai, o Senhor está conosco, todos os dias o Senhor tem feito milagres, sinais, maravilhas, ó Pai, em nossas vidas, em nossas famílias, e aqui estamos, ó Deus, para Te agradecer por isso. Que o Senhor receba a nossa gratidão, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sempre, ó Deus, ter o Senhor em nossas vidas, seja nos momentos difíceis, nos momentos alegres, que possamos sempre levar ao Senhor, ó Deus, as nossas dificuldades, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Nos ajude, ó Deus, também a sempre obedecer ao Senhor, sem questionar, ó Pai, porque a Tua ordem, ó Deus, os Teus mandamentos, eles
não são penosos. Temos a certeza de que o Senhor, Deus, nos ajuda em todos os momentos. Que cada milagre do Senhor possamos experimentar em nossas vidas. E em nome de Jesus, ó Deus, que essa alegria que o Senhor nos proporciona, ela possa estar conosco, Pai, até o final das nossas vidas. E sabemos que isso vai continuar também, mesmo após a nossa morte, porque a eternidade ao teu lado, ó Deus, temos a certeza que será uma eternidade de alegrias também, ó Pai. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos continuar louvando ao Senhor. Nossa equipe de louvor que vai vir aqui à frente. Vamos colocar em pé, irmãos? Fique em pé aí, vamos cantar ao Senhor, continuar cantando, né, ao nosso Deus. Depois nós vamos orar. Como o culto não está sendo transmitido, então não temos aqui os irmãos, né, que sempre fazem os pedidos pelo YouTube, mas depois está sendo gravado, nós vamos colocar lá no YouTube, mas não vamos orar pelos pedidos dos irmãos que estão em casa, né, porque não será ao vivo. Mas vamos orar depois, encerrando também pelos pedidos que já foram feitos aqui, que Deus continue respondendo às nossas orações. Número 1, hino de número 1, vamos cantar ao Senhor antífona. Ti, ó Deus, vim, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino for, santificador, que nos anima e nos acende o
Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez, né? Sei que já foram feitos os pedidos, irmãos já oraram, mas vamos continuar orando, né? Por todos os pedidos que já foram feitos, orar pelas nossas famílias, orar pela nossa igreja, orar pela nossa liderança, orar pela nossa cidade, né? Então, temos muitos motivos de oração. Queria que você orasse, né? Mais uma vez, colocasse esses pedidos diante do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez colocamos diante do Senhor, ó Pai, tudo que já foi aqui pedido, ó Pai. Todos os pedidos que aqui já foram feitos, nós colocamos diante de Ti. Sabemos que o Senhor, ó Deus, já ouviu cada um desses pedidos e já tem respondido, Pai. Oramos pela nossa igreja, oramos, ó Deus, por cada passo que aqui nós pensamos em dar, ó Deus, porque sabemos que tudo deve ser feito conforme a Tua vontade, ó Pai. Então que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe a liderança da nossa igreja, a diretoria, cada líder de ministério, ó Pai, cada irmão da nossa igreja, que todos, ó Deus, estejam sempre no mesmo propósito, com a mesma visão, querendo, ó Pai, agradar ao Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Deus, as nossas vidas, abençoe a nossa cidade, ó Pai, abençoe cada autoridade dessa cidade, prefeito, ó Deus, vereadores, cada autoridade policial, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia desta cidade, ó Pai, tenha misericórdia daqueles, ó Deus, que estão no governo, que eles possam também, ó Pai, sempre querer fazer o melhor, ó Deus, para essa cidade, e não pensar somente em benefício próprio, em corrupção, ó Deus, mas que sempre, ó Pai, o que for feito aqui seja para o bem das pessoas que aqui residem, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, abençoe as nossas famílias. Visite, ó Deus, cada família desta igreja, aqueles também que nos visitam, ó Pai. Que o Senhor visite, ó Deus, cada uma dessas pessoas, cada família, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão com dificuldades nos relacionamentos, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor restaure os relacionamentos entre marido e esposa, entre pais e filhos, ó Pai, e que a Tua igreja, ó Deus, ela seja fortalecida quando, ó Deus, as famílias estão fortalecidas também, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai, fique conosco, nos leve em paz para os nossos lares, e em nome de Jesus nós oramos, pedindo essas bênçãos e já Te agradecendo. Oramos hoje e para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Pode se assentar, faça a sua oração silenciosa. Estamos encerrados. Um ótimo restante de semana na presença do nosso Deus.